Saudações, amigos e amigas, é uma grande honra estar aqui com vocês, a convite do meu amigo professor Henrique Corrêa. Eu sou Felipe Fernandes e vou aqui conversar um pouquinho sobre um tema ao qual eu me dedico há bastante tempo, que é o tema do empregado público, o tema do direito do trabalho na administração pública. Mas antes de tudo, deixe-me apresentar aqui para vocês, apresentar minhas redes sociais. Então, quem quiser seguir aí no Instagram, @prof.felipefernandes, a gente fala de direito do trabalho, direito administrativo, reflexões sobre a vida e tudo mais. Não se esqueça também de deixar o like e se inscrever no canal. Agora vamos lá para o que importa. 10 dicas sobre empregados públicos. Vamos lá, a primeira dica que eu dou para vocês se refere à súmula 363 do TST. Porque é o quê? Para ingressar na administração pública, você sabe que existe um requisito essencial, que é a prévia aprovação em concurso público. Então, o ingresso na administração pública com o desrespeito a essa regra vai fulminar aquele vínculo. E é por isso que o TST, respeitando essa condição constitucionalmente estabelecida, trouxe aí as consequências jurídicas para aquele vínculo jurídico inválido, ou seja, o empregado público que ingressa na administração sem respeitar a regra do concurso público. A consequência jurídica desse fenômeno está aqui na súmula 363 do TST, que diz que a contratação de servidor público após a Constituição de 88, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo artigo 37, inciso 2 e parágrafo 2º, somente lhe conferindo o direito, aqui a parte mais importante, ao pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo e dos valores referentes ao depósito do FGTS. Então, em outras palavras, ingresso na administração pública pós-Constituição de 88, com desrespeito à regra do concurso público, vai fulminar aquele vínculo. O TST fala que ele é nulo. Nesse caso, o empregado, todavia, não vai para casa de mãos abanando, ele recebe saldo de salário e FGTS. Essas são as verbas às quais ele fará jus nessa hipótese. Mas tem outra hipótese também, que é a minha dica de número 2, que se refere ao vínculo do estágio. Existe a possibilidade, vocês sabem, do desvirtuamento do vínculo do estágio. E aí, segundo a legislação específica do tema, o que vai acontecer? A consequência jurídica vai ser a formação do vínculo com aquele tomador, com aquela parte concedente do estágio. E com a administração pública, opera desse mesmo efeito? Opera dessa mesma maneira o seu efeito? A resposta é não, nos termos da OJ 366 da STI 1 do TST, que fala que, ainda que desvirtuada a finalidade do contrato de estágio celebrado na vigência da Constituição de 88, é inviável o reconhecimento do vínculo empregatício com a entidade de administração pública, direta ou indireta, por força do artigo 37, inciso 2 da Constituição de 88, bem como o deferimento da indenização pecuniária, exceto em relação às parcelas previstas na súmula 363 do TST, se requeridas. Então, vejam, existem princípios protetores da coisa pública que impõem deveres de impessoalidade, deveres de moralidade, de maneira que vai ingressar na administração pública, como regra, aquela pessoa que se tornar habilitada, se mostrar habilitada diante de um procedimento impessoal, que é o que? O concurso público, para evitar que o gestor ponha o amigo dele, o parente dele, alguém simplesmente que lhe agrade, e não aquele que seja objetivamente o mais apto. Então, nesse caso, vai incidir de maneira tão forte a base principiológica da administração pública que vai impedir a formação do vínculo, seja daquele empregado que ingressou sem concurso público, seja daquele estagiário que teve seu vínculo desvirtuado. Nessas hipóteses, o vínculo é considerado nulo, fazendo dele jus apenas a saldo de salário e FGTS. Mas aí, vamos supor uma hipótese diferente agora, que é a minha dica de número 3. Vamos supor que esse empregado, ele ingressou realmente com desrespeito à regra do concurso público, entrou numa empresa estatal, é um empregado público aí que ingressou na administração pública com desrespeito à regra do concurso público. Anos se passaram, essa empresa na qual ele trabalhava foi extinta, foi privatizada, e a dúvida é, e aí esse vínculo, ele permanece nulo do começo ao fim, ele vai ser parte nulo e parte válido, ou ele vai ser convalidado ao final, tendo em vista a posterior privatização? Essa é a dica de número 3, cuja resposta se encontra na súmula 430 do TST. Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com ente da administração pública indireta, continua a existir após a sua privatização. Ou seja, palavra aqui,
convalidam-se os efeitos nessa hipótese de posterior privatização, desde que o contrato ele siga existindo, né? Agora, beleza. Agora vamos falar de vínculo válido, né? A gente tinha aqui uma polêmica muito grande na Justiça do Trabalho acerca do dever de motivar empregados de empresas estatais. O STF tinha um precedente, o RS 589998 do Piauí, no qual ele havia dito que havia o dever de motivar. Naquela época, bastante gente entendeu que esse dever era amplo para todo mundo. No entanto, o TST tinha um posicionamento no sentido de que não era necessário esse dever de motivar em relação a essas pessoas jurídicas estatais de direito privado, as empresas estatais. O tema foi levado novamente ao Supremo Tribunal Federal e ele agora fixou uma tese que afasta qualquer dúvida. A meu ver, espanca quaisquer dúvidas que poderiam subsistir em relação a esse assunto. Vamos lá, essa é a minha dica de número 4, que se refere, como eu disse, ao dever de motivar os empregados, a dispensa dos empregados nas empresas estatais, tema 1022 de repercussão geral. Olá, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese e deixou bem claro. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadores de serviço público ou exploradores de atividade econômica, então não importa o ramo aqui, ainda que em regime jurídico concorrencial, têm o dever jurídico de motivar em ato formal a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. Ou seja, empresas estatais têm o dever jurídico de motivar o ato de dispensa de seus empregados, o que, todavia, não se confunde com justa causa. Tem que ser um motivo razoável, mas não é necessariamente justa causa. Beleza, moçada? Tema 1022 de repercussão geral, um tema que eu considero importantíssimo em relação aos empregados públicos. Jurisprudência recente do Supremo e acredito que possa ser cobrada aí na prova de vocês. Agora vamos lá. Já que a gente está tratando de empresas estatais, falar aqui de um tema também, já que a gente está falando de administração pública, eu falei dessa proteção da coisa pública, né, e de todos os limites que a gente tem das travas dentro da administração pública. Uma dessas travas se refere ao teto constitucional. Se você trabalha na iniciativa privada, o céu é o limite. Você pode receber milhões de reais se você for empresário, se o empregador quiser te pagar. Mas se você trabalha na administração pública, existe o chamado teto constitucional. Existe uma limitação aos ganhos, né, a quanto aquele servidor público ele pode receber quando ele ingressa numa relação especial de sujeição no seio da administração pública. Só que aí existe uma diferença na própria Constituição em relação às empresas estatais dependentes e às empresas estatais não dependentes. O que acontece? Segundo a redação constitucional, as empresas estatais não dependentes, não dependem aí de recursos públicos, não estão sujeitas ao teto constitucional. Lá no Distrito Federal, todavia, houve um decreto estadual em que foi estabelecido teto constitucional a todas as empresas estatais, ou os empregados de todas as empresas estatais, dependentes e não dependentes. E isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu que o teto constitucional remuneratório não incide sobre os salários pagos por empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias que não recebam recursos da fazenda pública, né? Então, não incide o teto aqui, que a gente pode simplificar falando, naquelas empresas estatais não dependentes. A contrário, o censo interpretando, incide em relação apenas àquelas dependentes. Aqui é uma diferença, né? Uma diferença bem considerável no que tange aos empregados da iniciativa privada e aos empregados da administração pública. Lembrando que os empregados da administração pública, salvo essa exceção, por isso que ela é muito importante, eles se submetem ao chamado teto constitucional. E aí, já que eu falei das diferenças entre iniciativa privada e administração pública, a gente vai vendo aqui, né? Primeira diferença veio lá de trás no concurso público. A gente observa que, para a formação de vínculo de emprego em relação a uma empresa privada em geral, basta ali a incidência dos elementos fáticos jurídicos, né? Que uma pessoa física trabalha com pessoalidade, generosidade, subordinação, habitualidade, aquele vínculo vai se formar. Na administração pública, a gente vê que para a formação válida desse vínculo, a gente tem um requisito essencial, que é a prévia aprovação em concurso público. A gente viu aqui também uma diferença muito considerável que se refere aos ganhos, né? O empregado na iniciativa privada pode ganhar quanto o empregador dele quiser pagar. Na administração pública, a gente tem o teto constitucional, lembrando que existem exceções a essa regra,
como a gente acabou de falar. Agora tem um ponto muito relevante também, que se refere à aposentadoria do empregado público. A Constituição Federal foi recentemente alterada, na emenda constitucional 103 de 2019, para dizer o quê? Que a aposentadoria do empregado público vai levar à extinção do vínculo. Então vamos lá, a aposentadoria do empregado público que se aposenta pelo RGPS, né, pelo INSS, como a gente costuma falar no dia a dia, ela vai romper aquele vínculo. Esse é um ponto muito importante, porque difere também da iniciativa privada, onde a aposentadoria não acarreta a extinção necessária do vínculo, tal como ocorre aqui. Esse tema foi levado ao Supremo Tribunal Federal, que declarou válida reconheceu, né, a incidência desse novo regramento e estabeleceu algo muito importante também em relação à competência. Esse foi o tema 606 de repercussão geral, minha dica de número 6, que se refere primeiro aqui, ó. Vou começar pelo segundo parágrafo, né, porque foi justamente aquilo que eu comecei falando, que a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego nos termos do artigo 37, parágrafo 14 da Constituição, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral da Previdência Social, até a data da entrada em vigor da emenda constitucional 103 de 2019, nos termos do que dispõe o seu artigo 6º. Então vamos lá. A aposentadoria do empregado público concedida após a emenda 103 de 2019 levou ao rompimento do vínculo. Como eu falei para vocês, esse é um regramento novo, né? Então houve aí uma modulação dos efeitos da aplicação dessa emenda constitucional. Agora vamos lá, outra coisa, com a modulação dos efeitos da decisão para reconhecer esse regime jurídico diferenciado temporalmente falando. Agora o ponto importante que eu falei que se refere à competência, né? Olha lá o que decidiu o STF. A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da justiça comum para julgar a questão. Então vamos lá. Se você, por exemplo, é um empregado público, trabalha, por exemplo, nos Correios, aliás, o precedente aí que deu origem a essa tese do tema 606 se refere aos Correios, você foi lá, você se aposentou depois da emenda 103, você foi dispensado. Você vai questionar esse ato judicialmente. Onde é que você vai ajuizar a sua ação? Resposta: justiça comum. Segundo o Supremo Tribunal Federal, esse é um tema de natureza jurídico-administrativa, logo, ele deve ser tratado na justiça comum. Aliás, eu já defendi isso há muito tempo, tá? Obviamente não foi aqui por causa da minha tese que o STF trouxe o julgado dele, mas fico feliz que nós concluímos da mesma maneira. Eu sempre tratei, escrevi isso na minha tese de doutorado e sempre tratei dessa maneira, no sentido de que essas irrupções do regime jurídico administrativo competem à justiça comum para julgamento. Enfim, a STF acatou nós pensamos da mesma maneira em relação a isso, mas não apenas em relação a isso. Em momento posterior, o STF trouxe uma decisão bem mais ampla, né, que foi o tema 1143 de repercussão geral, que disse o quê? A justiça comum é competente para julgar a ação ajuizada por servidor seletista contra o poder público em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. Então, olha lá, de novo, a gente concordando aqui, eu e o Supremo, no sentido de que essas parcelas de natureza jurídico-administrativa, caso o empregado público ajuize uma ação ou queira ajuizar uma ação pleiteando-a, deve fazê-lo na justiça comum. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Estatuto dos Servidores do Estado de São Paulo, né, ou na Constituição do Estado de São Paulo, de onde eu gravo aqui esse vídeo, existem algumas vantagens de natureza jurídico-administrativa, como, por exemplo, a sexta parte. Vamos supor que o empregado público ele queira receber aquela verba de natureza jurídico-administrativa, onde ele deverá ajuizar essa ação, resposta na justiça comum, né, tendo em vista a natureza dessa verba e o tema 1143 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Agora minha dica de número 8, já chegando no final, tema muito relevante, julgado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, que é o tema 542 de repercussão geral, que se refere à estabilidade da gestante no seio da administração pública. Vamos ver o que o STF julgou, e aí eu conto para vocês aqui, dou os meus 2 centavos. Tema 542 de repercussão geral, dica 8. A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicado, se contratual ou administrativa, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por prazo determinado. Então, basicamente, o que o STF reconheceu aqui
é que incide a estabilidade da gestante no seio da administração pública, tanto para aquelas empregadas que ocupem naquele momento um cargo em comissão. Aqui eu estou tratando, né, de servidores públicos de forma mais ampla, não apenas de empregados públicos, de empregadas públicas especificamente, mas porque é um tema de direito do trabalho na administração pública que me parece bem relevante para lembrá-los nesse momento. Então vamos lá. Ele reconheceu que incide a estabilidade da gestante tanto para as empregadas servidoras que ocupem cargo em comissão, quanto para aquelas que estejam em contratos a termo com a administração pública. Muita gente viu isso aí e disse, então quer dizer que o IAC2, aquele lá do TST, em relação às empregadas contratadas nos termos da Lei 6.019 de 74, né, aqueles contratos temporários, elas seriam, então, agora aquela... Porque lembrando que no IAC2 o TST ele afastou a estabilidade da gestante nessas hipóteses. Então agora haveria a incidência. Eu entendo que seria muito cedo para falar isso, porque o precedente do Supremo Tribunal Federal se refere especificamente à administração pública. Então, nesse momento, surgiram aí duas correntes, uma no sentido de que agora o entendimento do IAC2, que afasta a estabilidade nas empregadas contratadas, né, no trabalho temporário na Lei 6.019/74, um primeiro entendimento seria que estaria superado aquele entendimento do IAC2. Outro entendimento que eu considero que me parece mais cauteloso para o momento, no sentido de que são precedentes distintos, né? Um se refere especificamente à administração pública e o outro se refere a relações privadas, aquelas do trabalho temporário da Lei 6.019/74. Então, de qualquer maneira, guardem aí o tema 542 de repercussão geral, que é um tema importantíssimo de direito do trabalho na administração pública e estabilidade da gestante. Dica 9, já chegando no fim, mais uma vez para tratar de competência, né? Quando o STF decidiu que a Justiça Comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos seletistas da administração pública direta, autarquias e fundações públicas. Então vamos lá. Tem uma greve na administração pública, no serviço público, o poder público vai ali suscitar um dissídio de greve. Onde ele deverá fazer? Aqui, segundo a jurisprudência do STF, em se tratando de uma pessoa jurídica de direito público, ou seja, administração pública direta, autárquica ou fundacional, deverá fazê-lo na justiça comum. E isso foi algo que mudou bastante coisa. Eu trabalho com greve na administração pública há muitos anos. E, antigamente, né, suscitava o dissídio aonde? No TRT, na Justiça do Trabalho. Agora não. Agora, segundo o STF, isso vai para a Justiça Comum, né? Lembrando que, em se tratando de empregados de pessoas jurídicas de direito público, penso eu aqui, então entendo, né, que quando você tratar de empregados de pessoas jurídicas estatais de direito privado, então empresas estatais, permaneceria aí na Justiça do Trabalho. Justiça Comum quando se tratar de empregados de pessoas jurídicas de direito público, administração pública direta, autárquica ou fundacional. E a última dica, dica 10, OJ5 da SDC do TST, em face de pessoa jurídica de direito público que mantenha empregados, cabe dissídio coletivo exclusivamente para apreciação de cláusulas de natureza social. Então, pessoa jurídica de direito público que mantém empregados, né? Pode ser suscitado dissídio em face dela? Pode, mas apenas para cláusulas de natureza social, que a gente tem uma diferenciação, né? Às vezes, até as bancas elas gostam de fazer pegadinha para dizer, em nenhuma hipótese cabe dissídio em face de pessoa jurídica de direito público. Mas a gente vai na redação da OJ5 da SDC e entende, né, que cabe, na verdade, para apreciação de cláusulas de natureza social. Beleza, pessoal? Agradeço demais estar aqui com vocês, agradeço demais ao professor Henrique pelo convite. É uma grande honra poder participar da jornada de vocês. Espero que gostem do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e me acompanha lá no Instagram também. A gente está sempre falando sobre esses assuntos, principalmente esse encontro entre dois mundos, né, que eu gosto bastante de tratar, que é direito do trabalho, direito administrativo, direito do trabalho na administração pública. @prof.filipefernandes. Uma grande honra estar com vocês. Um grande abraço e até a próxima.